Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o cálculo, sobre as funções, bem no início do nosso curso de cálculo, e vamos fazer aqui um exercício sobre domínio e imagem da função. Esse assunto deveria já nessa altura do campeonato, para quem faz engenharia, já estar consolidado, né? Saber o que é domínio, saber o que é imagem. Porque esse assunto já é estudado desde lá do início, lá na sexta ou sétima série, alguma coisa assim, né? Que é bem no começo mesmo da matemática, quando fala da função, equação, etc e tal. Mas, né, a gente sabe também que muitas vezes a gente vê, mas não aprendeu, né? Então o objetivo aqui é justamente a gente destrinchar e tirar qualquer tipo de dúvida nesse sentido, né? Bom, quando a gente fala nas aulas anteriores, a gente falou sobre a definição de função e nós falamos sobre a representação de função. Né? E agora a gente vai discutir o que é domínio da função e o que é imagem da função, né, com exemplos práticos. A propósito, né, se você não me conhece ainda, eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, há mais de 14 anos como engenheiro de vendas, aplicações no setor industrial e como professor já há mais de 20 anos. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu perfil, vai aparecer um link aqui que você pode acessar, inclusive, entre vários links, né? O link do meu LinkedIn, né? Então você pode acessar lá e dar uma fuçada, se quiser ser meu amigo lá também, fique à vontade, entra para a nossa rede lá no LinkedIn. Bom, então vamos ao assunto tema, né? Exercícios, né? Sobre domínio e imagem da função. A gente vai fazer alguns exercícios, né? São 6 exercícios no total. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer essa primeira função aqui e depois nos outros vídeos a gente vai fazer, cada vídeo vai ser uma função, né? Para ficar um vídeo mais curtinho, digamos assim. Bom, quando eu falo que eu quero achar o domínio da função, eu quero achar aonde a minha função ela vale. O que a gente viu na definição de função? A gente viu que numa função, para cada y, eu tenho apenas um x correspondente. Eu posso ter dois x diferentes para o mesmo y. Isso são as raízes de uma função, por exemplo, do segundo grau. Né? Então você vai ter 2x aonde o y é zero. Você vai ter uma parábola, né? E você vai ter dois x diferentes para o mesmo y. Mas isso não tem problema. O problema é você ter 2y para o mesmo x. E isso não caracteriza a função. Então, quando eu quero achar o domínio da função, eu tenho que verificar qual as restrições que a minha expressão matemática tem. Por exemplo, eu posso ter, no caso, alguma coisa relacionada a uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão, eu não tenho divisão por zero. Então, aí está um ponto que eu tenho que investigar. Raiz de número negativo. Então, esse é um outro ponto. Então, quando eu falo de domínio da função, eu quero saber aonde essa minha expressão matemática pode ser considerada a função, seja do ponto de vista da definição, ou seja, apenas um x para cada y, ou em situações onde que matematicamente eu não tenho um resultado. E quando eu falo que eu quero um conjunto dos números reais, isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu tenho alguns conjuntos. Tenho conjuntos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, vai embora, né? Só o número completo. Eu tenho o conjunto dos números inteiros, que aí entra a mesma coisa, só que também os negativos. Então, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, vai embora. Eu tenho o conjunto dos números racionais, que são as frações. Né, a própria definição é uma fração. Eu tenho o conjunto dos números racionais, as dízimas periódicas, por exemplo, o número de Euler entra por aí, né, o π e por aí vai, né, entre os conjuntos dos números racionais, e o conjunto dos números reais, que englobam todos esses números, todos esses conjuntos que eu acabei de falar. Além disso, a gente tem o conjunto dos números imaginários, que são largamente utilizados principalmente na engenharia, né? Engenharia elétrica, na engenharia mecânica, em vibrações você usa e por aí vai, né? Uma série de fenômenos você tem que usar, lançar a mão, né, das ferramentas dos conjuntos complexos. Então, se eu estou fazendo um cálculo, que eu estou no conjunto dos números naturais e o meu resultado é 1,5, então eu não tenho resultado, porque no conjunto dos números naturais não existe o número 1,5. Então você tem que estar atento ao tipo de conjunto que você está trabalhando. Né? Então são
três pontos importantes que eu falei aqui. A primeira é aonde a função ela existe. Então, uma divisão por zero, por exemplo, não existe, uma raiz de número negativo não existe, e por aí vai. Aonde que eu posso ter, então você tem, por exemplo, a equação do círculo. A equação do círculo não é uma função, a gente vai mostrar isso na próxima aula. E assim por diante, e também essa questão do conjunto que você está trabalhando. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai encontrar o domínio da função para essa função y igual a x ao quadrado. E a imagem? Bom, a imagem é onde estão os números, os y, né? Onde eu tenho o meu conjunto, isso eu não tenho restrição, mas é só para eu saber aonde eu encontro, né? O mais importante realmente é o domínio da função. Então, o primeiro exemplo, né? Y igual, eu posso escrever como f de x também, né? Então, y igual ao f de x, que é igual a x ao quadrado. Então, ou seja, eu coloquei as duas notações aqui no quadro, deixa eu botar grande para mim, coloquei as duas notações, né, y igual, ficou até feio aqui, porque a canetinha falhou, vou fazer de novo. Então, y igual a x ao quadrado, eu acabei esquecendo f de x, y igual f de x, que é igual a x ao quadrado. Então, quando eu falo em termos de domínio da função, eu tenho que olhar, e eu estou considerando o conjunto de números reais, né? Aí olho aqui, né? Por que eu coloquei essas notações? Porque essa notação aqui já é mais comum, já nos livros de cálculo, nos livros direcionados para engenharia. Enquanto que isso aqui, lá nos livros de ensino médio, que costumam usar essa notação aqui. Bom, eu quero achar o domínio dessa função. Bom, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: existe algum número que se eu fizer a conta aqui do y igual a x, vou colocar para x igual a 1, quanto que dá? Dá 2. Para x igual a 2, dá 4, e assim por diante. Existe algum número aqui que eu posso fazer a conta, ao fazer a conta, né, existe algum número que quando eu faço a conta dá uma expressão que não existe? Neste caso aqui não. Então o domínio da função para esse caso é o próprio conjunto dos números reais. É o próprio conjunto dos números reais. Por quê? Qualquer número que eu jogar aqui, ele vai dar um número verdadeiro dentro do conjunto dos números reais. Então, nesse caso, o domínio da minha função, esse domínio aqui, dessa função, é o próprio conjunto dos números racionais, dos números reais. E a imagem da minha função? Bom, aqui, qualquer número que eu jogar, vou jogar menos 1. Menos 1 vai dar 2, vai dar 1. Menos 2 vai dar 4. Então, aqui no caso da imagem, os valores que vão estar aqui, eles são sempre positivos. Então, nesse caso, a imagem vai ser y pertencente a R, tal que o y é maior do que zero. Isso é uma maneira de escrever. Qual que é uma outra maneira? É escrever na forma de intervalo. Eu posso escrever de zero até infinito. Lembrando que, se eu escrever assim, qual é a diferença de escrever assim? Quando eu escrevo com o colchete voltado para fora, significa que o zero não entra. E nesse caso, o zero entra, né? Quando eu olho o zero, coloco o zero aqui, eu vou ter y igual a zero. Então, a imagem entra. Então, o correto é isso. Então, você tem que também estar atento à simbologia na hora de fazer, a escrever, né, a expressão aqui que vai representar isso que eu acabei de falar, que o y pertence a R, tal que o y é maior ou igual a zero. Estava esquecendo de colocar a expressão aqui igual a zero, né, ou maior ou igual a zero, porque o zero entra na minha expressão. Né? E assim a gente termina esse exercício. Como eu disse, é bem simples. O próximo eu vou resolver essa segunda expressão aqui, e na sequência, né, e já vai estar disponível, né, se você quiser já assistir daqui a pouquinho, esse vídeo já vai estar disponível. Se você quiser baixar o material dessas aulas de cálculo, também vai aparecer o link aqui, né, para baixar o material. Você pode baixar, fique à vontade, e usar, pode compartilhar sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.